Vamos falar então da abordagem funcional vertical de departamentalização. Esta abordagem, ela também é mencionada na literatura como estrutura funcional, forma em U ou estrutura unitária. Nesta abordagem funcional, as atividades elas são agrupadas em função de algo que há de comum nos cargos e nas tarefas que estão sendo mapeadas. E esta análise, ela ocorre olhando a organização de baixo para o topo. Por que que isso acontece bottom up? Como a literatura estrangeira gosta de falar. Porque quanto mais na base um cargo estiver, quanto mais operacional ele for, maior a quantidade de pessoas que vão desempenhar este cargo, executar as tarefas e serem dotadas das responsabilidades inerentes a este cargo. Quanto mais estratégico o cargo for, quanto mais complexidade for sendo agregada a este cargo, mais ele vai se distanciando da base operacional e ele vai sendo executado e responsabilizado a uma quantidade menor de pessoas. Então, quanto menor a complexidade funcional, muitas pessoas executam este cargo. Quanto maior a complexidade funcional, poucas pessoas executam este cargo. Os cargos eles são agrupados em departamentos de acordo com as habilidades que eles possuem em comum ou em semelhança uns com os outros. Obviamente que nós estamos falando aqui de habilidades funcionais que demandam algum tipo de expertise, de especialização. Por meio desta distribuição dos cargos e também do agrupamento desses cargos, é que vai ser possível para a organização, por meio dessa departamentalização, determinar o nível estratégico, a natureza das atividades e também como cada um desses departamentos, em seus diferentes níveis, deverão participar ali da distribuição de recursos. Para exemplificar aqui, alguns tipos de atividades funcionais que existem com mais recorrência dentro das organizações. Podemos falar de contabilidade, de recursos humanos, de fabricação, de compras, de vendas, de marketing, de tecnologia da informação, entre outros nomes que aparecem com mais recorrência dentro da estrutura de muitas organizações que existem na sociedade. Para cada um desses exemplos que eu citei, haverá, dentro desse departamento, um conjunto de atividades funcionais que possuem em comum algum vínculo com a natureza que motivou a criação desse departamento. Então, se eu estou falando de um departamento de recursos humanos, todas as atividades funcionais que existem neste departamento, elas deverão conversar com a lógica de gestão inerente aos recursos humanos. Motivo pelo qual os recursos que serão direcionados para este departamento de recursos humanos são recursos que deverão ser suficientes para a especificidade de recursos humanos dentro da estrutura de gestão dessa organização. Por que que é importante prestar atenção nesta coerência entre as atividades que existem no departamento, a natureza do departamento e os recursos que são destinados para esse departamento? Porque a organização, ela possui, além da sua rotina obrigatória, das suas tarefas repetitivas, ela possui um interesse estratégico, ela possui missão, visão, valores e metas com as quais ela se comprometeu estrategicamente e precisa dar conta também. Dito isso, é extremamente importante ponderar esta coerência, porque a organização ela pode, inclusive, optar pela lógica de distribuição de recursos para departamentalizar as suas atividades funcionais. Então, por exemplo, atividades vinculadas à propaganda, publicidade, pesquisa, elas podem demandar um pouco mais de recurso do que atividades
atividades vinculadas à manutenção, às operações e assim por diante, claro que dependendo do setor que nós estivermos conversando. Dentro dessa discussão, então você deve estar se perguntando o que eu devo considerar dentro da lógica de gestão da organização como um recurso e como esse recurso ele pode balizar uma estratégia de departamentalização por uma lógica funcional. Pessoas são recursos, instalações são recursos, o que está dentro dessas instalações também são recursos. Enfim, nós podemos considerar como recursos tudo o que contribui para que a organização possa desempenhar as suas atividades e que ou são recursos de propriedade dessa organização ou são recursos remunerados por essa organização para que ela possa demandar deles algum tipo de tarefa, de responsabilidade e de entrega. Quando você tem os diferentes tipos de recursos reunidos em prol de uma atividade específica, de uma tarefa específica desempenhada por esta organização, você observa nesta reunião de recursos a manifestação, a materialização de algo funcional que merece ser denominado dentro da lógica da abordagem funcional vertical como um departamento. Então, dentro da abordagem funcional vertical, os departamentos, eles não são nada além do que agrupamentos de competências e de recursos que participam de alguma semelhança entre si. Embora cada departamento tenha a sua identidade mapeada pela função principal que o contempla, finanças, marketing, recursos humanos, é muito importante sempre assegurar que cada um desses departamentos, nas suas respectivas funções, não tenha a pretensão de anular da sua responsabilidade o fato dele fazer parte de um todo organizacional. Ou seja, sendo um departamento de finanças ou um departamento de marketing, e eu estou falando desses dois porque são duas funções que muitas das vezes têm objetivos conflitantes dentro da rotina das organizações, sendo finanças ou marketing, eles têm a responsabilidade funcional que lhes cabe no dia a dia da organização, mas ambos fazem parte da mesma organização. Como nós falamos lá no começo da explicação dessa abordagem funcional vertical, ela faz o seu mapeamento de semelhança, a sua identificação de proximidades da base para o topo, porque quanto mais operacional for o cargo, maior a quantidade de pessoas que irão executá-lo. Quanto menos operacional for o cargo, menor a quantidade de pessoas que irão ocupar um cargo dessa natureza. Por isso é que a estrutura funcional, ela constitui um desenho de departamentalização ou um projeto de departamentalização fortemente verticalizado. Então, é uma estrutura muito alta. Embora você parta da base para o topo para desenhar a estrutura funcional, ela vai ser gerenciada, a gestão dela vai acontecer no seu dia a dia a partir do que é definido e estabelecido no topo da organização. Então, as decisões e as informações dentro de uma abordagem funcional vertical de departamentalização, elas começam no topo e fluem para baixo na organização a partir de uma hierarquia que é vertical. Então, a cadeia de comando dessa organização, ou seja, o que comanda essa organização em termos de autoridade, em termos de responsabilidade, de prestação de contas e de delegação, por exemplo, vai ser concentrado no topo dessa organização. Então, as pessoas que estão nos departamentos, elas terão os seus chefes, os seus supervisores, mas elas terão ciência que a decisão estratégica, quem efetivamente manda na organização a ponto de criar informação, distribuir ou multiplicar informações novas, é quem está no topo dessa hierarquia vertical. Então, as pessoas de cada departamento, elas se comunicam umas com as outras dentro do seu departamento para realizar as suas tarefas cotidianas e rotineiras. Mas elas também conversam com as pessoas de outros departamentos para assegurar minimamente uma eficácia na coordenação do trabalho da organização como um todo. Então, por mais que a informação venha de cima para baixo, conforme ela vai descendo
crescendo nessa estrutura vertical de gestão, a cada nível que é compartilhado por mais de um departamento, cria-se uma lógica formal e centralizada de comunicação entre as partes. Mas essa comunicação ela não é muito intensa e também não é muito extensa, porque o foco, a prioridade desse tipo de estrutura é fazer com que cada departamento cumpra com eficiência plena a função que motivou a criação e a perpetuação desse departamento. Bom, se você tem um departamento que ele é criado por meio de atividades e tarefas que se assemelham, então é coerente que as pessoas designadas para trabalhar neste departamento com essas atividades e nessas tarefas sejam pessoas que tenham a especialização suficiente para então atuar e performar no que se espera. Para isso é importante que na contratação, na capacitação desses funcionários, seja dado um direcionamento em termos das especialidades que eles devem ter e conter para desempenhar suas tarefas no dia a dia. Bom, dentro dessas especialidades que tornam cada departamento único em si, é importante lembrar o seguinte: que a organização tem uma estrutura verticalizada, portanto, a autoridade ela é centralizada. Então, as regras, elas não são muito discutidas, elas não são muito debatidas, elas são apenas impostas. Então, existem regras que são aplicáveis e procedimentos que também são aplicáveis para a organização como um todo, mas também haverá regras e procedimentos que serão de obrigatoriedade de cada um dos departamentos de acordo com as responsabilidades, deveres e obrigações dessa função específica que motivou a existência desse departamento. Os funcionários que ocupam os níveis hierárquicos mais operacionais, eles simplesmente aceitam o fato de que os seus superiores tomam decisões, apresentam as decisões já prontas, muitas das vezes na forma de ordem. Essas ordens, então, são acatadas por esses funcionários que estão nos níveis mais operacionais e, por consequência, devem ser devidamente executadas. A abordagem funcional vertical, pelo desenho que ela possui, pela lógica de distribuição dos departamentos que a rege, ela permite uma maior economia de escala no contexto organizacional. Então você evita que algumas tarefas sejam repetidas em alguns departamentos, você evita também que alguns custos sejam replicados e acaba fazendo com que os recursos que estão ali à disposição da organização sejam utilizados de maneira mais eficiente. Os especialistas dizem que essa abordagem funcional vertical de departamentalização ela melhora o desenvolvimento de habilidades mais aprofundadas. O que isso quer dizer? As pessoas se tornam muito competentes em algumas tarefas, em alguns conhecimentos. Quando o mercado não tem muitos especialistas dentro de uma área específica, isso acaba se tornando algo favorável para uma organização que precisa dessa especialidade com uma quantidade expressiva no seu organograma dentro da sua estrutura organizacional. Agora, se é uma especialidade que existe em grande quantidade no mercado, talvez a organização não precise se preocupar em desenvolver no seu dia a dia esse tipo de habilidade mais aprofundada no contexto da sua gestão. Essa abordagem, ela é centralizadora. O que isso quer dizer? As decisões, elas são tomadas por um grupo específico de pessoas que estão localizadas no topo da gestão, que uma vez que elaboram e definem essas decisões, fazem com que essas decisões se encaminhem de cima para baixo na estrutura dessa organização, assegurando que em cada setor, em cada nível que essa decisão passar ou for encaminhada, todos tenham o mesmo entendimento e sigam a mesma ordem ou o mesmo direcionamento que foi estabelecido. Os lados que não são muito bons da abordagem funcional vertical referem-se tanto à criação de barreiras departamentais quanto à lentidão para a possibilidade de mudanças mais rápidas. As barreiras departamentais, elas podem ser criadas porque há uma tendência
tendência muito forte dos departamentos se isolarem a partir das suas principais funções. E aí, a questão da coordenação, aquela que faz com que um departamento se comunique com o outro para evitar que a organização não fique parada e para que nenhum processo fique ali travado ou seja esquecido, pode vir a falhar ou até mesmo deixar de existir, dependendo da cultura da organização e também dependendo se a organização não prestar muito atenção nessa tendência que é natural dentro dessa abordagem funcional vertical de departamentalização. Bom, este isolamento, ele acontecendo ou não, ele implica que os departamentos que estão ali imersos nas suas lógicas e nas suas funções, eles, por causa da rotina que os consome, caso sejam demandados a agir de maneira mais rápida ou diferente a partir de alguma demanda, de alguma mudança, de alguma adversidade que surge de uma hora para outra, eles não vão ter essa possibilidade de responder de maneira mais rápida, porque o automático, o mecânico, o rotineiro está muito presente dentro da estrutura funcional. Não somente no desenho, no mapeamento dos departamentos, mas também no desenho dos cargos, no estabelecimento das tarefas que competem a cada cargo e também no perfil das pessoas que são contratadas e que permanecem dentro desse contexto de gestão organizacional que foi departamentalizado por essa lógica funcional e vertical.